Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Nós vamos trabalhar hoje o tema compromisso mediúnico. Esse assunto, assim, à primeira vista, parece que se reporta só aos médiuns, mas ele trabalha todos aqueles que frequentam reuniões mediúnicas, porque é um conjunto harmônico que se juntam, trazendo esse compromisso do mundo espiritual. Veja o detalhe, trazendo o compromisso do mundo espiritual para que juntos trabalhemos em benefício do melhoramento psicosférico da humanidade. Psico, aquele peso que nós sentimos atualmente no planeta Terra, nesse momento de transição, onde as forças que estão no limiar dessa transição começam a se preocupar, aqueles que não querem o bem, porque sabem de antemão que serão desterrados para outros mundos. Com essa dificuldade, eles começam a pressionar. E essa pressão vem com tal força que todos nós, que temos uma sensibilidade apurada, começamos a sentir aqui na Terra. Então nós vamos mostrar como deve ser tratado esse compromisso e como deveremos fazer todos nós. Porque essa possibilidade dessa compreensão é quem vai dar a nós a satisfação de sentirmos em paz, com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, o compromisso mediúnico, ele passa por identificar, por preparar, compreender e santificar. E é nessas quatro propostas que nós iremos começar a nossa atuação. Identificando o compromisso, o afloramento. Faculdade espontânea surge em qualquer idade, posição social, raça, credo religioso e tudo. Então, independe de você ser espírita ou não, para que a mediunidade que você traz o compromisso, ela aflore. Depende de uma predisposição orgânica, que nós veremos mais adiante, e ela se apresenta sutilmente, algumas vezes, outras vezes, com a perturbação natural de uma obsessão que ele traz dos seus compromissos. Não se caracteriza por sinais exteriores. Muito comumente, em um tempo passado, tinha aqueles identificadores de mediunidade, olhava para a pessoa e dizia: você é um médium excelente. Como na definição de Kardec, diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos é por esse fato médium. Então, o sentir é da própria pessoa. Ninguém de fora pode dizer que ele é médium ou não. Ele é quem sabe se é médium. Ele é quem tem que dizer que é médium. Então, os identificadores de médium, realmente, num passado recente, até um passado recente, dizia: você é um médium em potencial. Como se ele tivesse a possibilidade de saber se a outra pessoa era ou não médium. Então, o próprio médium deve identificar-se como tal.
Quais são os sintomas que se apresentam? A expansão perispiritual, que essa é uma propriedade que traz a criatura humana de poder expandir o seu perispírito, e essa expansão do perispírito proporciona para que os espíritos desencarnados se acoplem e exerça aí a sua influenciação sobre a pessoa. Antipatias e animosidades são outros sintomas característicos dessas afinidades. Então, a pessoa olha para o outro e sente aquela aversão. Muitas vezes nunca teve contato nenhum com aquela pessoa. E esse contato vem realmente em função de alguém externo estar influenciando para que isso aconteça. Então, essas antipatias, muitas vezes, depois de uma aproximação maior com aquela pessoa, vê que não tinha razão nenhuma entre elas para essa antipatia. Influenciação de algo externo que veio em função desse fato. Enfermidades enigmáticas. Isso o nosso companheiro José Ferraz, que não está presente, que era companheiro nosso na empresa onde trabalhávamos, na Petrobras, eu, João e ele. Por alguns anos ele visitou consultórios médicos. O médico fazia todos os exames e dizia, tu não tens nada. Eu disse, como não tem? Se eu estou sentindo. Ele sentia a problemática, não tinha conhecimento espírita, e ia para o médico resolver a situação. Ele estava doente. Somente ao adentrar-se ao espiritismo, e que, desenvolvendo a sua faculdade, é um médio ostensivo, e as dificuldades desapareceram, como por encanto. Apenas para demonstrar a nós outros o que faz em nós essas dificuldades que se apresentam. Então nós vamos vendo aos poucos como elas vão se apresentando esses sintomas. Outras vezes sombras, vultos, vozes, sensações. Coisas estranhas acontecem que a pessoa não se dá conta. Se estar em uma família espírita, fica mais fácil porque, com a vivência das pessoas, pode orientá-lo nesse caminhar que, aos poucos, vai dando a ele a ideia de que fatos estranhos estão se aproximando dele e estão favorecendo com que essa prática possa ser revertida na medida em que ele tome o conhecimento para, a partir daí, ele saber como caminhar com segurança na direção da sua própria paz. Então, preparando-se para o compromisso, é o segundo momento, vem o estudo. É muito importante a parte do estudo, para tomarmos conhecimento, para sabermos como agir e sabermos o que fazer daquilo que está diante de nós com as nossas percepções. Então, no estudo, como vocês verem aí, há dois momentos. A formação intelectual, que tem uma importância significativa em nós, ter o conhecimento da doutrina espírita, que é a luz, que é o farol, que ilumina as nossas vidas. E nós não podemos avaliar
o que seja nós sermos portadores do conhecimento da doutrina espírita. Nós não podemos avaliar a importância que tem isso nas nossas vidas, gente. Sermos espírita, termos uma gama imensa de livros que nos esclarece, que nos encaminha, que nos dá a possibilidade de ver das dificuldades que se apresenta diante de nós, porque quem de nós não tem dificuldade da vida? E a gente poder entender que aquelas dificuldades são o produto da nossa vivência passada e que agora vem para nos chamar a atenção de que algo da nossa vida tem que ser mudada. Então, essa mudança é de uma importância fundamental para que nós tenhamos paz. Então, a doutrina espírita é isso. Mas o fundamental é o estudo do Evangelho. Mas não só estudar, é vivenciar. Porque é a vivência do Evangelho que vai dar a nós a possibilidade de crescimento espiritual, que esse é o grande fator transformador das nossas vidas, o nosso crescimento espiritual. Quando a gente adentra a casa espírita, muitas vezes a gente vem com aquela ideia de que vem aqui para ter a proteção do mundo espiritual, para que nada de mal nos aconteça. Porque ninguém gosta mesmo de passar por dificuldades, é natural da criatura humana. Mas não é bem assim. É através das dificuldades, e o grande filósofo da doutrina espírita, Leon Denis, ele faz uma apologia da dor, que quando a gente lê aquele livro, O Problema do Destino, do Ser e da Dor, dá a vontade de a gente sofrer. Porque ele fala com tanta beleza da dor, que a gente diz, a dor é o caminho da nossa redenção. Então, viver o Evangelho de Jesus tem uma importância muito grande para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com muita segurança, com muita beleza e com muito amor. Porque é só o amor, meus irmãos, minhas irmãs, é o amor que vai dar a nós a possibilidade desse entendimento para vivermos em paz e conseguirmos, nesse vivenciar o amor, transformar para o mundo de lá fora essas vibrações de paz que a todos nós nos envolvem. E o estudo da mediunidade. Para conhecermos. Disse Goethe, o alemão, que nada pior do que uma pessoa de muito boa vontade e fazer uma tarefa que ele desconhece como fazer. Então, oi, peraí. Então, o estudo da mediunidade vai dar a nós as balizas. Como fazer com perfeição. Como fazer com conhecimento de causa. E saber o porquê está acontecendo ali. O grande mal das reuniões mediúnicas do nosso Brasil, a grande maioria dos frequentadores das reuniões mediúnicas, nunca leram o livro dos médiuns. Nunca leram o livro dos médiuns. Eu não estou falando de estudar, não. Então, a pessoa vai para uma sala mediúnica, sem ter conhecimento dos seus mecanismos. Como pode desenvolver um trabalho com qualidade? Fica difícil. Então, nesse instante,
nós deveremos ter em mente que o estudo da doutrina é principalmente da mediunidade para aqueles que frequentamos as reuniões, tem uma importância muito significativa na nossa vida. O autoconhecimento. Esse é o grande destaque na vida de todos nós, que deveremos nós nos apegar a ele, para poder desenvolver em nós, principalmente aqueles que vivemos cá na parte ocidental, que temos a nossa visão muito voltada para fora, para as coisas do mundo, esquecido de adentrar-se para conhecer a si mesmo, para descobrir as suas sombras, que ainda são muitas, todos nós, podemos eliminar. E eliminando as sombras, vamos dar cumprimento àquilo que Jesus disse: deixe que brilhe a vossa luz. Nós todos somos luzes, filhos de Deus, herdeiros do mundo. Vocês já imaginaram isso? Que nós somos herdeiros do mundo, porque somos filhos de Deus, do Criador do mundo. A importância que tem isso. E a gente fica brigando por coisinhas sem muita importância. Ficamos criando embaraço para a nossa própria vida. Então, é uma importância muito grande em nós termos esse conhecimento das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, para irmos eliminando. Agora, isso não se faz em um passe de mágica. São defeitos acumulados por séculos e que não vamos jogar para fora se não passe de mágica. Requer muita perseverança, muito trabalho, e colocando a vontade em decidir-se por mudar de vida, fazermos isso com muita perseverança, porque se ficarmos naquela, mas eu não posso, é a pior coisa na vida que a gente pode fazer, é dizer que, eu não sou capaz. Quando oferece na casa espírita, que a maior dificuldade das casas espíritas é trabalhador, gente. Tem muita gente que vem para tomar o passe, para ir. Na hora de pegar um trabalhozinho, as casas vivem à míngua, lá no meu país, aqui eu não sei. Estou vindo aqui por primeira vez, não sei aqui, mas lá é assim. Trabalhador mesmo para pegar, pobre dos dirigentes que se vejam. Então, a meditação vem em função disso, a gente concentrar, meditar. Diz que na concentração, a gente fala a Deus e a gente faz um petitório na nossa oração, né? E depois diz, mas Deus não me responde, porque a gente não medita. Que na meditação é que nós vamos encontrar a resposta de Deus. Então, esse vivenciar passa por tudo isso. E aí diz nossa benfeitora espiritual, Joana de Anjos, estuda, mas estuda-te a nós. Depois vem a educação. Estudo, educar, que no sentido profundo é arrancar de dentro. Isso João Cleófas, o benfeitor espiritual responsável pelas reuniões mediúnicas do Centro Espírita da Caminho da Redenção, ele coloca isso, que estudar é arrancar de dentro. Nós trazemos o conhecimento em nós. Quando nós nos dedicamos para isso. E esse educar passa principalmente pelo nosso pensamento. Nós já vimos que vontade, já falamos aqui, o pensar
que é a criação que nós fazemos das nossas vidas. É aí que começa a nossa existência, quando começamos a pensar. Se pensamos no bem, atraímos para junto de nós os nossos guias espirituais. Mas, se pensamos no mal, começamos a criar coisa que não devemos e que amanhã retornará para nós em função de dores e sofrimentos. Então, esse educar significa vivenciar o Evangelho de Jesus em nós, para podermos aí termos nessa sensibilidade a possibilidade de estar de bem e de paz com os benfeitores espirituais. E médium educado é um cidadão educado. Isso é. Se a pessoa na sua vida normal é aquele que tem um pavio desse tamanho, quando alguém pisa no pé ele já está estourando. Quando ele chega na sala mediúnica vai ser a mesma coisa. E é possível que nesse andar nosso, nesse educar, a gente tenha que fazer um esforço tremendo para ir modificando esses atos. E hoje de manhã, conversando com o Marcelo, disse que eu mesmo, meu pavio era menor do que uma cabecinha de alfinete. E a minha esposa que está aqui sabe disso, porque ela deve ter passado poucas e boas, porque hoje, depois desse tempo todo, melhorei um pouco, mas ainda não consegui botar um pavio muito grande. É necessário esforço, vivenciar, a todo momento fazer aquele pensamento de que eu vou me melhorar. Mas não só o pensamento, é também o esforço que poderemos fazer. E quando a gente pensa que está melhorzinho, aí aparece uma circunstância tal, a gente pá, e diz, não era mais para eu fazer isso, mas eu fiz. Então, e quando a gente descobre que já não devia fazer, é sinal de que já se melhorou. Porque antigamente você fazia e nem se dava conta. Hoje você já sabe que já não devia fazer, então já é um sinal de adiantamento. Então, impõe-se-lhe ao médium cuidadoso estudo da própria personalidade a fim de identificar deficiências morais, corrigi-las, equilibrar oscilações da emotividade, policiando temperamento. É uma liçãozinha pequenininha, mas boa. Não é, João? Verdade. E o treinamento, que é importante. Se a gente estudou, tem que treinar. E onde é que vai fazer o treinamento? Na sala mediúnica. Aí agora é que vai. Agora, esse treinamento passa por aprender a concentrar-se. É uma questão muito importante. Quem frequenta a mediúnica aqui? Alguém de vocês frequentam? Na reunião mediúnica? Aprender a concentrar é chegar na sala mediúnica e não sair da sala durante todo o período. Faça essa experiência na próxima reunião e veja quantas vezes, será que eu fechei a casa quando saí? Será que meu filho, minha filha, será que meu marido, minha esposa? Aí a gente está saindo da sala. Então, concentrar é você, em reuniões mediúnicas, é você não sair da sala, prestar atenção só ao que está acontecendo ali. É um trabalho e precisa de treinar para isso. Apurar a sensibilidade para os registros. Porque se a gente não liga para as coisas que estão acontecendo, queremos saber diferenciar aquilo
que é pensamento nosso, daquilo que é pensamento que chegou estranhamente. A gente não pode saber se aquela taquicardia que deu agora, se é um problema físico ou se foi influência de algum agente estranho à nossa personalidade. Então são fatos que nós deveremos estar preocupados com essa possibilidade, que isso é que é apurar a sensibilidade. Porque todos nós temos. Todos nós somos médios. Pergunta 549. Todo aquele que sente. Influi os espíritos no nosso pensamento e nos nossos atos, muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Disciplinar as forças nervosas. Esse é o grande fator em mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade, é o médium. Não permitir que aquela influenciação chegue a tal ponto no seu sistema nervoso que ela perca o controle. Então, são dificuldades que só o treinamento vai dar. O treinamento requer supervisão competente e observação atenta de médiuns doutrinadores e doutrinadores experientes. Então, a compreensão do compromisso passa por uma clientela espiritual do médium. Os primeiros clientes dele são os semelhantes a ele mesmo. Aqueles espíritos que vibram na mesma faixa. Isso é natural. Essa é a primeira clientela. Os a quem prejudicou para reparação. Será que ninguém de nós, nenhum de nós que aqui estamos, prejudicou alguém? Façamos uma reflexão para ver aonde poderemos chegar. Então esse também vem para que nós aparemos as arestas e possamos caminhar na direção do bem e da paz. Depois vem os afins, a quem prometeu ajudar. Esse é que começa aí a grande dificuldade, porque lá no mundo espiritual a gente pede as coisas e às vezes pede até demais, porque a gente quer sair daquelas dificuldades. Quando reencarna, e aí a coisa começa, e aí diz, mas esse aí é pesado demais, aí começa a querer regatear. Mas se ele prometeu ajudar, aquele a quem foi a promessa feita, se ele chega a cair e não encontra ajuda, o que é que vai fazer? O que é que nós faríamos se estivesse no lugar deles? Aí depois vem os filhos do Calvário pela sintonia da compaixão. Esse já é a parte que o médium se doa. Essa é a grande vantagem que leva o médium para atender aqueles sofredores que do mundo espiritual. Aqueles que chegam lá não sabem nem que chegaram. Ou aqueles que se encontram em sofrimento atroz pela sua própria vida que levou aqui. E aí o médium se doa a benefício desse, criando mérito para a sua própria vida, para amanhã ele ser beneficiado adiante por esse trabalho que ele está fazendo agora. Depois, por esse trabalho que ele vai executando, vem os afetos e guias pela sintonia do amor. Isso aí, se a gente ama, e a gente agora começa a ver que o amor tem uma influência muito grande na vida de cada um de nós, gente. Vamos colocar essa força que temos do amor e começar a doar, a sair do núcleo familiar para ir
na direção daqueles de lá fora. Porque aí ele vai, ciente disso, dando essa amorosidade. A sua presença em qualquer lugar vai beneficiar a todos aqueles que com eles ali estejam se manifestando. E depois, já no final, quando ele já estiver numa caminhada mais longa, os inimigos da mediunidade, do bem e do Cristo. E agora, no sofrimento do médium, eu vou pedir à minha filha que vem aqui dar uma colaboraçãozinha para aliviar o velho, né? O velho está aqui já. Quem hoje tomou banho? Tem alguém aqui que não tomou banho? Todos dormiram hoje? Sim. O dia começa depois da meia-noite, então, hoje, nós dormimos, a não ser que alguém tenha virado, né, à noite, tenha emendado com o dia. Quem hoje fez a leitura de alguma página da doutrina espírita, levante a mão. É a partir daí, assim como nós nos alimentamos, nós tomamos banho, nós dormimos, que constitui as nossas necessidades humanas básicas, o estudo, ele deveria estar fazendo parte da nossa agenda diária, porque não é fácil. Com os compromissos do nosso cotidiano, nós damos atenção ao imediato, às necessidades do corpo, atender aos compromissos do trabalho. E o nosso compromisso com a alma? Quantas horas no nosso dia a dia nós estamos dedicando a este compromisso com a alma? Porque é muito bonito dizer que faz parte de um grupo mediúnico, que está inserido nessa proposta de trabalho, mas nesta inserção, de que maneira eu estou trabalhando para atingir este propósito elevado? Porque um compromisso mediúnico se constitui num propósito bastante elevado. E que os nossos dirigentes estão contando com aquele ser humano para que a proposta para aquela reunião ela possa estar atingindo o seu objetivo. Então, pensando neste autoconhecimento, pensando nessa necessidade de estudo, é que vamos estar estabelecendo metas para que os nossos benfeitores realmente possam contar conosco nesta tarefa de extrema importância. Mas, já que estamos falando de compromisso, é preciso pensar no nosso compromisso com a nossa existência. Porque todos nós assumimos compromissos para dar conta na presente encarnação. E como o meu pai falou anteriormente, o que estamos padecendo de sofrimentos, de dores, nada mais significa do que o resultado das nossas ações pretéritas. E que se desejamos ter um porvir menos sofrido, é preciso que neste presente nós possamos estar trabalhando para que tenhamos menos sofrimento. Então, este compromisso com a vida que nós assumimos, com este presente da divindade, que confiou em nós e nos ofereceu mais uma oportunidade
de crescimento, de amadurecimento, para atingir cada vez mais rápido esta plenitude. Então, vamos estar pensando neste compromisso. Compromisso, a princípio, consigo mesmo. Compromisso com a alma. E compromisso perante a divindade. Porque se somos herdeiros de Deus, nós temos que dar contas, prestar contas a Deus de todo este presente que Ele nos oferta, que é a vida. Pensando, né, no sofrimento do médio, muitas vezes ouvimos dizer: ser médium é muito difícil, porque o médium sofre muito. Por que será que existe este sofrimento do médium? Porque, em verdade, o exercício da mediunidade, ele se caracteriza pela presença de sintomas físicos que vão estar se apresentando no dia a dia deste exercício da mediunidade. Mas é preciso ficar claro que tudo isso é transitório. O médium não está exercendo seu papel e ele adquire aquele sintoma físico e, após a reunião, este sintoma vai persistir ou, precedente à reunião, ele já vai estar começando a ter alguns desconfortos, desordens de ordem física, que são exatamente esse processo de aproximação da entidade que ele vai estar recebendo no dia do compromisso. Isso pode estar acontecendo um dia antes da reunião, 2 dias antes, passou a reunião, ele continua, às vezes de maneira mais leve, pode ainda continuar, mas nós não estamos programados para a permanência deste sofrimento, porque isto é transitório. Isso faz parte do compromisso. Quem serve participa do suor do serviço. É exatamente essa exigência de nós, enquanto médios, de estarmos passando por isso, e nós sabíamos que isso estava descrito no processo que nós estaríamos a vivenciar. Porque antes de nós reencarnarmos, no mundo espiritual, existe o que se chama de central de planejamento reencarnatório. Então, neste panorama que é apresentado e que nós acolhemos, na maioria das vezes, né, aquela proposta que nos é apresentada, nós sabíamos que, de uma forma ou de outra, este processo de desgaste, de desconforto, estaria se apresentando. Então, de alguma forma, nós somos preparados para este momento, né, que é um momento que vai ser transitório e muito mais transitório na medida em que nós nos esforçamos, na medida em que nós estudamos, na medida em que nós buscamos este autoconhecimento para minorar o sofrimento que advém do exercício da mediunidade. Sintonia por compaixão, não teme contágios, por identificação, sofre-lhe os efeitos. Então, no momento em que nós estamos dando a passagem no processo da comunicação, existe uma descarga de matéria que o espírito ainda se mantém vinculado, e esta descarga vai, de alguma forma, atingir o corpo físico do médium. Por que, no final da reunião mediúnica, nós temos a aplicação dos passes? Exatamente para poder desfazer, né, em algumas situações, no próprio processo da comunicação, os passes estão sendo aplicados para poder aliviar aquela descarga fluídica
que é trazida pelo espírito que está se comunicando. E no final da reunião, com a aplicação dos passes, isto também vai trazer um alívio para aquele médium que recebeu determinada comunicação. É preciso que haja o desvincular do processo terminado o trabalho, porque o médium não pode estar mantendo a sintonia com aquele espírito comunicante, porque acabou o processo, os benfeitores irão conduzir aquele espírito para a continuidade do trabalho. E nós, que oferecemos a nossa aparelhagem, também vamos estar nos desvinculando para que não mantenhamos impregnados no nosso corpo físico toda aquela descarga que foi colocada para, a princípio, aliviar o sofrimento do espírito. Mediunidade abandonada ou mal utilizada. Ela significa flagício para os médios. Por quê? Porque se assumimos um compromisso e declinamos deste compromisso, em algum momento nós teremos que reaver. Então, como foi falado no início da exposição, há toda uma preparação do nosso corpo físico para que possamos exercer a mediunidade ostensiva. Uma vez interrompendo este processo, nós deveremos, em algum momento, dar conta do que deixamos de fazer, uma vez que fomos preparados para o trabalho. E aí, cabe a cada um pensar, né? Porque muitas vezes nós ouvimos os médios dizerem: está difícil continuar, eu estou tendo muitos transtornos de ordem físico, está me causando mal-estar, e acha que se desligando do trabalho, tudo aquilo vai desaparecer. Lei do engano, porque em verdade é o trabalho que está auxiliando ao médium a se desligar de compromissos anteriormente assumidos. As consolações da mediunidade. Círculo da afetividade ampliado. Já pararam para pensar? Aqueles que assumem o compromisso, o quanto de benefícios nós estamos prestando a quem nós atendemos, mas em primeiro lugar a nós mesmos. Pensamos que estamos exercendo a caridade para com o outro. É óbvio que não deixamos de estar exercendo a caridade, mas em primeiro lugar, esta caridade é com nós mesmos. Então, quando nós beneficiamos, muitas vezes nós ouvimos em reuniões mediúnicas os espíritos retornarem para agradecer a oportunidade que recebeu na casa da orientação, da comunicação. Já estiveram 1, 2, 3 ou mais de 3 vezes, foram beneficiados, e aqueles espíritos, eles têm uma ligação afetiva, não exatamente com aquele médium, porque não significa, se ele retorna à casa, que vai ser exatamente através daquele médium, mas isso gera um laço de afetividade que vai estar levando ao médium a granjear esses novos amigos. Então, vamos pensar também que esses amigos invisíveis, eles começam a surgir a partir do momento que nós estamos neste exercício mediúnico. O nome escrito no reino dos céus. Que maravilha, né, gente? Já pensou? Está lá a listinha, né? Porque tem um detalhe. Todas as nossas ações na vida presente, como as do passado, elas estão sendo computadas, né? Os livros de André Luiz trazem, né,
alguns exemplos disso, de tudo quanto nós fazemos. E vai ter a nossa balança quando chegarmos ao término da jornada. O que é que vai pesar mais na nossa balança? As ações positivas. Só que, se praticamos mais as ações negativas, a nossa balança vai estar bastante pesada e necessitando de nós, numa futura existência, ressarcir aquele peso que ficou exacerbado por conta das más ações praticadas por nós mesmos. Nós que conhecemos a doutrina espírita, temos um compromisso maior com as ações que praticamos. Por quê? Porque conhecemos a realidade do mundo espiritual. Sabemos que esta não se constitui em uma única existência. E a partir dessa noção que temos das realidades da existência, isto redobra o nosso compromisso perante a vida. Porque se sabemos, se já temos consciência que determinada ação não deveria ter sido praticada, mas nós praticamos, o peso no cômputo do tribunal divino será maior do que aquele que desconhece a realidade da existência. Então, isso redobra a necessidade do nosso estudo, do nosso autoconhecimento. Agora, tem um detalhe, pessoas. Não podemos sair daqui desanimados, porque ainda somos humanos e a presença do corpo físico ainda nos coloca frente a situações que nos vinculam à matéria, nos distanciando da vida do espírito. É claro que na medida que a nossa consciência ela vai se ampliando, nós vamos percebendo com mais clareza que não devemos trilhar por aquele caminho que não é o caminho adequado. Quando praticamos algo que é indevido, a nossa consciência vai bater mais forte e vai dizer: poxa, eu não deveria ter feito aquilo, mas eu fiz. Como eu posso desfazer aquele mal-estar, aquele desgosto que eu causei para uma outra pessoa? Porque na medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, teremos essa consciência mais ampliada acerca dos valores da vida. E é isso que deveremos estar atentos, alertos. E esta conexão com a leitura estará também favorecendo a ligação com os nossos benfeitores, com o nosso anjo da guarda, que está a postos a todo momento a nos sinalizar para o caminho do bem. Só que, se eu, no meu dia a dia, eu não estou muito voltado para o caminho do bem, o meu anjo da guarda está ali a me sinalizar. Só que a minha percepção daquela sinalização, ela fica mais distante. A consciência de serviço em substituição à consciência de culpa. Então, é claro que, em algumas situações, nós carregamos este sentimento de culpa da tarefa que não foi cumprida. Não. Devemos sim. A consciência deve estar alerta do que nós podemos melhorar no nosso dia a dia. E com esta consciência alerta, vamos estar empreendendo os nossos esforços de melhoria a cada dia. Porque é preciso pensar que o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem. E o amanhã será melhor do que foi o dia de hoje. 2 encarnações numa só. Isto acontece com aquele que assume o compromisso da mediunidade. O sofrimento é tal
que ele consegue sobrepor uma existência resgatando duas. Então, não é muito mais fácil assumir o compromisso e dar conta de 2 em 1? Todo mundo gosta do 2 em 1, né? Na hora de fazer a compra, pegue 2, mas só pague 1. Por que não pensar também neste ganho na questão da nossa encarnação? Vocês viram aí? Orgulho de pai, né? Agora, para encerrar, vamos chamar João para fazer finalmente aqui, depois o tempo para perguntas. Boa noite. Com esse orgulho de pai, pode também ter o orgulho do amigo, né? Dos amigos. Então, vocês veem aí o compromisso da mediunidade. Antes de entrar rapidamente, poderíamos recapitular na nossa mente os 4 processos. Primeiro, a gente identifica os compromissos. Como? Pelo chamamento, principalmente através dos sintomas da mediunidade. Alguns desagradáveis. Por que desagradáveis? Primeiro, por causa da nossa imperfeição. Segundo, por conta da qualidade dos espíritos que acessam a nossa mente. Porém, há também sintomas agradáveis, através dos estímulos dos benfeitores espirituais, dos momentos de percepção clara da importância daquele trabalho quando a gente conscientiza. Depois da identificação, através dos sintomas, nós vamos para uma outra fase, que é uma fase que vai se caracterizar pelo estudo, pelo exercício, pela reflexão. É necessário isso para um trabalho correto com a nossa mediunidade. Kardec dizia que agir na mediunidade sem o estudo é a mesma coisa que a pessoa entrar num laboratório de química sem saber nada de substâncias, de processos, vai correr o risco de queimar a própria mão. Então, muitas vezes Kardec nos chamou a atenção para a importância do estudo. Se nós somarmos no Livro dos Médiuns, nós iremos verificar e ter a grande surpresa de que os chamamentos, o uso dessa palavra, se reflete com muita constância. Então, depois dessa fase do estudo, do exercício, da reflexão, vem a compreensão do compromisso. Sabendo que nós temos uma clientela que é um ajuste de contas do mundo espiritual, ajuste de contas positivos e negativos. Essa clientela depende também da nossa própria maneira de ser. Sabemos que envolve alguns sofrimentos, mas envolve também uma reflexão profunda das grandes consolações da mediunidade e também da importância consciencial de sabermos que estaremos trabalhando pelo aperfeiçoamento da mediunidade. E entramos então numa 4ª fase, está ali santificando o compromisso. Nós poderíamos dizer um pouco menos, sublimando o compromisso. Essa santificação passa por um momento de sublimar a proposta de trabalho que nós recebemos da vida. E que passa, primeiro, pela ultrapassagem dos compromissos, dos obstáculos, das dificuldades. Kardec falava dos escolhos da mediunidade. É natural. Todo processo tem os seus desafios. Então, nós, nesse quadro, vamos verificar como isso funciona.
ao lado de esquerdo de vocês os obstáculos inerentes ao próprio médium. Os grandes obstáculos são inerentes a nós mesmos. Os desajustes da nossa personalidade. Uma personalidade vaidosa, uma personalidade invejosa, uma personalidade profundamente centrada no eu, no ego. Isso é uma grande dificuldade para a mediunidade, porque nós vamos perder o contato com o nosso anjo guardião, ou vamos manter um contato mínimo e um contato muito prolongado com os inimigos espirituais da ordem, com os nossos inimigos pessoais. Então, os problemas da nossa personalidade são uma condição dificultadora para o processo da mediunidade. Daí Tânia ter falado e desenvolvido com muito critério as questões ligadas ao nosso autodescobrimento. Primeiro a gente tem que se autodescobrir, para depois exercer um autocontrole. É uma fase também muito delicada da nossa vida, quando a gente percebe as nossas fragilidades íntimas, os nossos processos internos, ainda caracterizados pelo egoísmo. Mas a gente sofre, mas a gente não pode ficar parado examinando o sofrimento e contemplando aquela paisagem caracterizadas por estágios e estados muito sombrios. Tenho que fazer alguma coisa. Então vem o autocontrole. Controlar, vigiar, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Aí surge o autocontrole. E o autocontrole, quando ele se realiza, vai nos dando aquela satisfação interior. Quase que eu derrapei. A palavra descortês veio na minha boca. Era uma provocação do mundo espiritual ou das realidades comuns do companheiro que navega conosco, comigo, na mesma trajetória. O autocontrole dá trabalho, cansa, né? Como o trabalho de educação também cansa, não é? A gente vigiar, controlar os impulsos, mas é um cansaço que nos dá a satisfação da vitória. Depois virá a autoiluminação, quando a gente consegue suplantar os estágios negativos da nossa personalidade e vivenciar os estados luminosos ou luminosos da nossa alma, do nosso espírito imortal. Então, os desajustes de personalidade também passa pelos problemas, as deficiências morais do nosso caráter, os nossos equívocos. E na mediunidade, uma coisa que dificulta muito é a inexperiência, né? A mediunidade passa pelas questões da inexperiência. Nós poderíamos até imaginar uma equação para a mediunidade. Ela vai depender muito de uma qualidade humana, de uma qualidade orgânica. A mediunidade passa por uma preparação no mundo espiritual que vai nos dar um organismo adequado para a mediunidade. Então, isso é muito importante. Passa também pela experiência. A experiência é uma questão também reencarnatória. Muitos de nós estamos sendo médiuns, assim, do ponto de vista ostensivo, numa tarefa de canalizar o pensamento do mundo espiritual pela primeira vez. Todo mundo que vivencia uma experiência pela primeira vez é sempre uma experiência muito difícil. Os grandes médiuns da humanidade tiveram muitas encarnações como médium. Chico Xavier foi médium pela primeira vez na Terra.
Não creiam. Não é possível atingir aquele estado de qualidade mediúnica sem os exercícios anteriores. Mas passa também pelo desenvolvimento da consciência. Então, isso vai dar a qualidade da mediunidade. O nosso Divaldo Franco está sendo médium agora? Não, não pode. A natureza não dá saltos. Então, nós deveremos ter paciência com a nossa qualidade pequenina de médiuns. Vamos amar aquela criança que está nascendo dentro de nós, aquela pequena criança que desabrocha. Dizia o poeta do Espiritismo, Leon Denis, que a mediunidade é como uma delicada flor. Precisa de muitos cuidados, de muito zelo. É como o bebê que vai nascendo das nossas entranhas e a gente tem que cuidar para que ele vá adquirindo resistência ao meio, vá adquirindo uma qualidade saudável de vida, para que ele retribua a própria vida com a qualidade do seu esforço. Então, também tem as dificuldades inerentes ao meio. O meio é um obstáculo, né? Uma iniciação deficiente é uma coisa horrível. O médium que não encontrou um outro médium para lhe orientar, não encontrou com quem conversar. Às vezes eu faço ideia, por exemplo, na experiência de países onde a mediunidade está nascendo pela primeira vez, que não tem parâmetros, que não tem pessoas para orientar. Eu não estou falando de vocês, não, que aqui nos Estados Unidos já tem bons trabalhadores que podem orientar, mas vão surgir muitos trabalhadores nessa nação grandiosa, nessa nação portentosa. Então, uma iniciação deficiente é muito complicada, porque o médium tem que se desvencilhar do cerco dos inimigos do bem e da mediunidade para ir delicadamente, cuidadosamente, acessando o pensamento do seu anjo guardião, fazendo com que essa ideia predomine e esse espírito amigo o ensine a ser médium. E traga outros professores também para formar uma coorte de proteção, de amparo e de orientação. É muito difícil. Então, os inimigos do bem, a mediunidade tem muitos inimigos, porque é uma batalha. É a batalha do bem contra o mal. É vencer o materialismo. Os espíritos da sombra querem uma humanidade descrente, hipócrita, materialista, egoísta, porque isso vai levar as vítimas e aqueles que eles vigiam ao mundo espiritual em estado de falência. Os inimigos do bem e as induções tentadoras, que está tudo dentro desse contexto. Quantos médiuns caem por uma indução tentadora? No momento difícil da vida, uma falência afetiva, um problema emocional grave, perder, vamos dizer assim, a grande viagem da mediunidade, e os nossos médiuns, que são parâmetros para nós, quantos desafios eles enfrentaram nesse capítulo das induções. Então, esse quadro vai desaguar no outro. Então, os obstáculos que a gente tem que vencer, do ponto de vista prático, do ponto de vista operacional da mediunidade, a estagnação. O que é estagnação? É um médium que fica muito repetitivo, muito monótono, ele não avança, a mediunidade dele tem essa harmonia entre o que eu falei da inexperiência, mas mesmo na inexperiência, o médium tem um transitar de possibilidades nessa encarnação. Mas se ele não se cuida,
se ele não estuda, se ele não se examina, ele tem o grande perigo de cair na estagnação. Então a sua mediunidade fica monótona, repetitiva, e às vezes ele mesmo cansa-se da sua mediunidade e desiste da própria mediunidade. Perde o incentivo. Ou então ele cai em outros caminhos mais perigosos, na mistificação, ele se torna um elemento que pode, pelo desejo de fazer, de merecer aquilo que não fez por merecer, ele pode ser campo fácil para os espíritos brincalhões. Observem que a mistificação na mediunidade não é, tecnicamente, um desfavor da mediunidade. Porque um espírito mistificador é um doente. Muitas vezes ele vem para a sessão mediúnica para ser orientado, para ser cuidado. Então, é da própria mediunidade essa diversidade de propostas de comunicações mediúnicas. Ora, o médium dá uma comunicação de um espírito que tem um temperamento agressivo, forte. Ora, ele dá uma comunicação de um espírito muito sensível. Ora, ele servir de campo de trabalho, de orientação para um espírito masculino, ora, um espírito feminino. Então, no capítulo dessa diversidade, pode-se incluir a mistificação. Mas se ele passa a ser um campo de repetições continuadas desse fenômeno, ele está sendo envolvido no cerco de espíritos complicadores para levar o grupo mediúnico a um processo de perda de qualidade e de perda de rumo na direção da proposta para a qual ele caminha. Um outro desafio é o animismo. Olha, não tenham medo do animismo. Os médiuns que começam, todo médium que começa, ele tem muito animismo. O que é o animismo? O animismo é aquela manifestação que vem muito carregada de propostas do nosso inconsciente. Somos nós mesmos que muitas vezes estamos derramando no processo da mediunidade aquele conteúdo que está na nossa informação do inconsciente. Nada de errado, a proposta é absolutamente correta a partir do momento que o médium vai se esforçando e então ele vai invertendo essa situação. Vamos dizer que o médium começa com 70%, é só uma proposta numérica. Isso não é uma realidade estatística, não, viu? É só um raciocínio. 70% de animismo e 30% de mediunidade. Ele é médium, ele tem sensibilidade e ele está realmente veiculando um pensamento, uma emoção, uma ideia, uma sensação de algum espírito. Mas o seu conteúdo do inconsciente é tão grande que ele mescla uma grande dose das suas emoções, das suas vivências, dessa e de outras vidas. Isso é que é o animismo. Com o passar do tempo, no seu progresso, vamos dizer que ele inverta, ele passa a ser um médium, 70% médium, trazendo um conteúdo 70% do mundo espiritual, de algum espírito que se comunica, e apenas 30% de aspectos do seu temperamento. É o cunho pessoal do médium. Isso é algo perfeitamente aceitável dentro da mediunidade. O espírito Erásto vai falar nesse cunho pessoal do médium. Ele vai dizer que a mediunidade é uma luz que se coa, que se filtra através de médiuns azuis, amarelos, verdes, de várias tonalidades. É o cunho pessoal do médium. A mediunidade, o mesmo pensamento canalizado por vários médiuns,
vai aparecer com expressões diferenciadas. Isso é perfeitamente normal. Então, o animismo vai sendo vencido pela proposta do esclarecimento, da conscientização, o médium que ama a mediunidade. Nós que trabalhamos com o espiritismo prático, experimental, deveremos amar a mediunidade. Mas o grande processo de desafio da mediunidade é a obsessão. Kardec estuda a obsessão na mediunidade. Normalmente é muito próprio, muito comum que o médium que vem para a encarnação e para o exercício da mediunidade vigiado, ele entre num capítulo de obsessão simples, nada demais. A obsessão simples na mediunidade é um processo que também se dilui facilmente, mas a fascinação já é um processo muito mais grave, muito perigoso. A subjugação já é um processo obsessivo que não se coaduna com o processo prático experimental da mediunidade. Vencer a obsessão é transitar pelo autoconhecimento, pela proposta da caridade, pela proposta do amor fraterno, impregnar-se de Cristo, viver integralmente a mensagem, até chegar ao estágio paulino. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É claro, muitos de nós não chegaremos a esse estágio nessa encarnação, mas essa é a meta. Quantas encarnações nós vamos ter adiante dessa? Quantas? O importante é chegar no porto de entrada na vida espiritual, que é a desencarnação, nesse processo atual, em situação de grande vitória. Para ter, como disse Tânia na sua palestra, o seu nome escrito no reino dos céus. Essa é uma expressão evangélica. Quando Jesus mandou os 70 pregarem, eles voltaram, e todos voltaram alegres, né? Por quê? Porque eles curaram os enfermos, porque eles aplacaram a sombra do mal, venceram os espíritos obsessores, expulsaram os demônios, voltaram felizes. Jesus era o maior pedagogo, era o maior instrutor da história. Primeiro ele mandou 12, não é? Primeiro treinamento. 12. Não vão aos gentios, fiquem por aqui mesmo. Nas cidades vizinhas, os 12 já voltaram alegres. Depois ele mandou 70. Aumentou o trabalho. Aqui nos Estados Unidos já tem quantos, Marcelo? Quantos trabalhadores da mediunidade? Não sabe, não tem esse número. Eu sei que tu não tem, mas já deve ter muito mais de 70. Muito mais de 70 aqui nos Estados Unidos. E quando eles voltaram muito alegres, exultantes. E Jesus disse, alegrai-vos, não porque expulsastes os demônios, não porque curastes os enfermos, mas porque tendes os vossos nomes escritos no reino dos céus. Vamos escrever os nossos? Vocês aceitam essa proposta? Todo mundo aceita? Então, já está inscrito. Os bons espíritos. Manuel Filomeno já está anotando, viu? Um abraço.